Boa noite. Está no ar o 3-1. Hoje nós vamos tratar de uma polêmica secular, a contradição entre a religião e a ciência. Participam dessa nossa conversa o padre jesuíta e historiador Luiz Correia Lima, o pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Henrique Lins de Barros, e a professora de filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do Grupo de Estudos Transitivos do Contemporâneo, Nelma Medeiros. Antes de iniciar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse tema. Quem nunca se perguntou de onde viemos ou como surgiu a vida na Terra? Estes são mistérios que afligem o ser humano desde tempos remotos. As chamadas questões existenciais são comuns em todas as culturas. E em todas as culturas de que se tem registro, se produziu alguma forma de religiosidade que desse conta de explicar o que racionalmente não tinha explicação. E para a criação do universo e origem do homem, não foi diferente. A ciência moderna, por sua vez, inspirada pela teoria de Darwin, sinaliza para a evolução das espécies. Há cerca de 14 bilhões de anos, uma explosão, o Big Bang, deu origem ao universo e as substâncias dessa explosão evoluíram através de mutações e da seleção natural em organismos e seres complexos. A existência de múltiplas leituras acerca da existência ou não de Deus vai muito além dos que acreditam em Deus como o criador do universo. Agnósticos e ateus convivem desde a antiguidade à margem, com o predomínio dos preceitos religiosos na vida do homem. Ao longo de séculos, o mundo tem assistido estarrecido a conflitos travados em torno de dogmas e da fé. Qual é o lugar da ciência nesse contexto de religiosidade fervorosa? Vivemos hoje uma guerra entre criacionistas e evolucionistas? Há muitas versões com relação à origem do homem. A mais, vamos dizer assim, difundida através dos tempos, que seria uma criação divina. Entretanto, a ciência, somente os geneticistas afirmam que o homem descende dos primatas. Até onde vai essa dúvida, essa polêmica? Eu acho que os primatas que nós somos, do ponto de vista biológico, é que se mexem, essas formações, elas dependem de uma ordem mental que essa sim é alguma coisa que a gente pode tentar pesquisar e, através dela, dar um desenho no sentido de, a partir dessa referência, tentar entender como é que nós somos seres tão complexos, né, com uma competência mental que quando funciona colocando essas questões limites. Né? Essas questões limites, elas são um pouco que testemunho dessa competência mental que nós temos de tudo questionar, de tudo virar ao avesso, de tudo contrapor a tudo que se coloca como tese. Eu posso propor uma opinião contrária, uma saída alternativa. Essa é a nossa competência de base. E isso não é rastreável exatamente num projeto, numa explicação evolucionista em estrito senso. E é por causa disso que a gente se coloca, inclusive, saídas do tipo criacionismo ou coisas do gênero. Acho que eu preciso inverter um pouquinho a perspectiva. É porque esse debate entre criacionistas e evolucionistas é um debate que existe entre os cientistas. Quer dizer, não é uma coisa fora do contexto, vamos dizer assim, da fronteira do conhecimento. E a sensação que às vezes se tem é de que quanto mais o homem descobre coisas acerca da sua própria existência e do universo em que vive, mais o mistério aumenta. Eu acho que o debate criacionismo e evolucionismo ele é um debate construído. Eu acho que não vai levar muito além o conhecimento da ciência. Eu acho que são posições muito radicais, tanto de um lado quanto de outro. Né? Você atribui isso a quê? Eu acho que até interesses de construção de ego, né? O cientista quer aparecer mais do que o outro,
questões fundamentais da existência humana, que é essa angústia que a gente possui, e todos possuem. Por exemplo, a questão religiosa, e o Luiz vai falar sobre isso com certeza, leva a guerras. A questão científica leva a debates, né? Porque mas leva também à destruição em massa, né? Não, isso é outra parte. Das guerras, né? Isso é a parte de superfície da ciência. A ciência é muito hábil em destruir, né? Mas o que eu quero dizer é que não é tão arraigado no cientista, ou se é também, não leva a muita coisa, essa questão da ciência. Tem aparecido esse debate dos Estados Unidos, principalmente, e a gente está importando isso para cá. Eu acho que é questão artificial, né? Eu acho que criacionismo é uma leitura equivocada da religião, ou pelo menos de alguns textos religiosos, que se tenta fazer uma cientificidade de textos que são simbólicos, e o evolucionismo é uma questão radical da ciência, que tenta se olhar aquilo como um dogma terminal. Assim, é uma sensação, por exemplo, os biólogos, né, os geneticistas principalmente, eles, vamos dizer assim, buscam a origem da vida aprofundando o conhecimento com relação vamos dizer assim, a existência de vida no planeta, né? Uhum. E, então vão lá atrás da cauda fundamental, essa coisa toda. A evolução da espécie, quer dizer, a teoria do Darwin é o eixo, vamos dizer assim, de todo o trabalho desse pessoal. E em contraposição, os físicos, como o senhor, vão para o universo, e quanto mais descobrem informação do universo, mais fica complicada a coisa. Como é que se lida com isso? Quer dizer, essa relação entre o homem, que é um ser vivo na Terra, e esse conhecimento que se acumula em relação ao universo. Bom, primeiro, Darwin, a gente tem que lembrar, Darwin é muito anterior a qualquer teoria genética. A genética vem posteriormente, Mendel, mas não assim só a partir de 1900 que surge uma ideia de genética mais madura. Quase 50 anos após o trabalho de Darwin. Mas então, eles são neodarwinistas, os geneticistas. Sim, o neodarwinismo é uma reconstrução, é uma nova teoria que está baseada na ideia de seleção natural também, mas não é Darwin, né? Quer dizer, olhar Darwin como sendo um conhecimento inabalável é equivocado. Atualmente o que se faz é um neodarwinismo. Assim como olhar essa questão do universo, tudo baseado nesse mito da teoria do Big Bang, que está muito difundido, é também uma construção. Quer dizer, nós transpomos a nossa angústia para um outro nível. Dizer que o universo começou do nada, de uma grande explosão, eu não compreendo. Eu não compreendo. Coloca a minha angústia no mesmo plano de qualquer outro. Não é uma resposta para mim. Tá? Assim como dizer que a vida surge de combinações ao caso, também não compreendo. Tá? O que nós vemos é que existe, em toda a origem da vida, né, a origem da vida na Terra e tudo, existe um grande enigma, um grande mistério, uma grande coisa que nós não conseguimos chegar nem perto. Nós não conseguimos entender o que é vida. Né? Por exemplo, eu sou o mesmo que era ontem, mas sou constituído de matéria que não é a mesma de ontem. Quer dizer, o que é que mantém a minha integridade? Não são os meus átomos, não são as minhas moléculas. Essas estão sendo transpostas para o mundo e eu estou reciclando. Quer dizer, o que é que faz com que eu seja eu, né? Se eu não sou eu? Né? Se fizer uma análise, não numa genética, mas se uma análise atômica da minha pessoa hoje, que eu espero que não façam, porque senão eu vou virar pó, né? E me comparar com uma semana atrás, são elementos e átomos diferentes. Quer dizer, o que me faz ser eu? Isso a ciência não responde, não. Padre Luiz Corrêa, como é que, vamos dizer assim, a teologia mais moderna, contemporânea, vê essa questão do mistério da criação? Eu gostei do modo como o Henrique colocou essa questão de perguntas que a ciência não responde, do mistério que envolve a vida humana. Na verdade, o que a religião faz, o que a fé faz, é dar a esse mistério o nome de Deus. Quer dizer, Deus é o mistério que envolve a nossa vida, é o mistério que envolve a totalidade da existência. Na verdade, não explica, mas aponta para esse mistério. Mas aí é o quê? São Tomás ou Santo Agostinho? Não, toda a experiência de fé, ela está
ela aponta para um sentido radical da existência, mas um sentido radical que não desfaz esse mistério, mas apenas acredita na existência sensata, mesmo sem as explicações todas que as nossas perguntas colocam. A gente poder pensar também a relação entre, não exatamente a relação, talvez alguma diferença entre mistério e ignorância, né? Porque, como você colocou, Henrique, nós somos muito ignorantes. Nosso conhecimento é muito precário. Por mais aceleradores de partícula que nós tenhamos à nossa disposição, por mais hipóteses científicas, narrativas de vários tipos para explicar essas perguntas limite, nós vamos combinar que nossos conhecimentos são muito precários? A gente mal conhece as coisas, né? Então, acho que tem também um pouco assim de ignorância. Ignorância no sentido assim, eu preciso fazer alguma coisa e não tenho a ferramenta adequada. E me vejo preso por uma situação que eu não consigo resolver. Acho que é um pouco, o conhecimento é dessa ordem. A gente tem muito mais ignorância e menos coisas que a gente consegue operar com alguma eficácia, né? E nesse espaço ficam essas perguntas e aí qualquer resposta pode calar esse buraco. O homem não saiu da caverna ainda, é isso? Ele faz um teatro bonito, mas eu acho que as coisas são muito precárias ainda. Nós somos muito ainda rudimentares nas nossas ferramentas. Falta muita coisa e a gente, na verdade, também é muito arrogante, querendo achar que sabe muita coisa. O mito do homem da caverna, do Platão, é exatamente isso. O jeito chega, vê a luz, aí fica cego, volta para a caverna, para a escuridão. Nós estamos nessa situação, é isso? Não, eu acho que eu prefiro uma ideia de Fernando Pessoa, não vou lembrar em que poema, em que ele fala que quando saiu da caverna viu que era tudo mais ou menos a mesma coisa, que não tinha muita surpresa, que não tinha muita coisa com que se surpreender. Não há um conhecimento maravilhoso que está escondido em algum lugar. Acho que há conquistas cotidianas, pequenos conhecimentos que podem desvendar situações e equacionar situações, que, por sua vez, justamente quando são equacionadas, criam outros problemas, outros questionamentos. Isso é infinito. Mas essa questão ela não é só uma questão filosófica, né? Ela tem consequências práticas. Então, vamos dar, por exemplo, há pouco tempo nós enfrentamos 2 debates aqui no Brasil, mas eles estão no mundo, em que essa contradição entre evolucionismo e criacionismo se põe de forma dramática. A pesquisa com células-tronco e a própria questão do aborto. Padre, como é que você vê essa questão? Pois é, eu queria voltar ao que foi falado no início desse conflito entre criação e evolução. Isso foi um problema muito sério na história do cristianismo, porque justamente no passado, da Idade Média, começo da Idade Moderna, havia uma hierarquia entre os saberes, as ciências da natureza, da observação, os saberes racionais, as matemáticas, as ciências morais, a filosofia que tinha um nível mais alto de abstração e, acima de todas, a rainha da ciência, a teologia. Então, quer dizer, as ciências de cima é que diziam o que não podia ser afirmado nas ciências de baixo. Então, no século XVII se viveu um forte conflito ao se afirmar que a Terra se movia, porque a leitura que se fazia da Bíblia, no Salmo 93, por exemplo, que a Terra está firme e inabalável, significa que a Terra não se move. E, de repente, alguns estudiosos começaram a dizer que a Terra se move sim. Então houve um conflito muito forte que séculos depois obrigou a... Que foi um conflito muito forte e muita gente morreu na fogueira, né, por causa disso. Né? Pois é, Galileu foi condenado a... Assim, só para relembrar as coisas. Foi a prisão domiciliar perpétua. E o Jordano Bruno foi para a fogueira, esse sim. Foi para a fogueira, Esse sim. Mas o Galileu deu uma afinada lá e tal, e fez um bom acordo. Mas ele era um homem de fé, um cristão piedoso, tinha uma filha freira com quem ele se correspondeu muito e tal. Mas o fato é o seguinte, é que o resultado desse conflito foi uma progressiva emancipação das ciências em relação à teologia e à filosofia também. E hoje o que nós temos? Vamos dizer, uma corrente criacionista que tem uma leitura literal dos textos bíblicos, então não aceita a evolução, e os que aceitam a evolução
e não creem, e os que aceitam a evolução e fazem uma outra leitura da Bíblia, não literal. Isso é possível. Houve um debate entre o escritor Humberto Eco, do Nome da Rosa, autor do Nome da Rosa, tem um filme, inclusive, e um cardeal italiano, cardeal Martini, sobre essa questão, né? O que creem, os que não creem. Como tratar vamos dizer assim, esse conflito de forma... Quer dizer, hoje não existe mais, no Ocidente pelo menos, espaço para que ocorra o que acontecia na época da Idade Média. Mas, de certa maneira, do Oriente ainda existe, na África existe. Como tratar essa questão? Quer dizer, como ter abertura para lidar com a contestação permanente que a ciência faz com relação a dogmas religiosos? Pois é, em alguns estados americanos, ainda hoje, é proibido se ensinar a teoria da evolução nas escolas públicas. Então, quer dizer, isso ainda é uma questão que subsiste na modernidade por conta desse resquício que nós podemos chamar fundamentalista. A solução é justamente afirmar a autonomia da ciência. Quer dizer, quem decide se a Terra se move ou não se move, se o mundo foi criado em 6 dias ou foi criado em milhões de anos, se o homem surgiu do pó da Terra ou surgiu dos primatas, se a mulher surgiu da costela do homem ou surgiu também dos primatas da evolução, quem decide isso não é a religião, e é a ciência. Mas para a Igreja Católica isso foi uma coisa que custou séculos para se chegar. E apenas no Concílio Vaticano II, isto é, nos anos 60, é que a Igreja Católica reconheceu a autonomia da ciência. Mas isso ainda não é reconhecido por muitos segmentos cristãos, e ainda mesmo dentro da própria igreja, alguns segmentos têm dificuldade com essa autonomia da ciência. Por exemplo, a questão de uns anos atrás, houve um cardeal que afirmou, do Pontifício Conselho da Família, que a membrana da camisinha era permeável ao vírus da AIDS, em 15% a 20% dos casos, fora os casos de rompimento. Isso deu uma polêmica enorme, inclusive entrei nessa polêmica dizendo que o que ele tinha dito era uma bobagem, e é uma bobagem mesmo, porque isso é não aceitar a autonomia da ciência, que foi afirmada pelo concílio. Mas é uma coisa que ainda para a cristandade, para os segmentos religiosos, para a civilização, é algo complexo para ser digerido, e ainda está sendo. Nós vamos fazer um intervalo até para digerir essa discussão um pouquinho, voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a contradição entre a ciência e a religião.